Abre comigo lá no Evangelho de Marcos, capítulo 6, versículo 17. Porque o mesmo Herodes, por causa de Herodias, mulher de seu irmão Filipe, porquanto Herodes se casara com ela, mandara prender a João e atá-lo no cárcere. Pois João lhe dizia: não te é lícito possuir a mulher de teu irmão. E Herodias o odiava, querendo matá-lo, e não podia. Porque Herodes temia João, sabendo que era homem justo e santo, e o tinha em segurança. E quando o ouvia, ficava perplexo, escutando-o de boa mente. E chegando um dia favorável em que Herodes, no seu aniversário natalício, dera um banquete aos seus dignatários, os oficiais militares e aos principais da Galileia, entrou a filha de Herodias e dançando agradou Herodes e aos seus convivas. Então disse o rei à jovem: pede-me o que quiseres e eu te darei. E jurou-lhe: se pedir mesmo que seja a metade do meu reino, eu te darei. Saindo ela, perguntou à sua mãe: que pedirei? Ela respondeu: a cabeça de João Batista. No mesmo instante, voltando apressadamente para junto do rei, disse: quero que sem demora me des num prato a cabeça de João Batista. Entristeceu-se profundamente o rei, mas por causa do juramento e dos que estavam com ele à mesa, não lá quis negar. E enviando logo o executor, mandou que lhe trouxessem a cabeça de João. Ele foi e o decapitou no cárcere, e trazendo a cabeça num prato, a entregou à jovem, e esta por sua vez a sua mãe. Os discípulos de João, logo que souberam disto, vieram, levaram-lhe o corpo e o depositaram no túmulo. Obrigado, Pai, por essa palavra santa, que ela possa falar com as necessidades de cada um de nós nessa manhã. Que essa palavra venha restaurar a nossa vida, porque nós estamos, Senhor, num processo de restauração nessa terra. O Teu Espírito todos os dias, todos os cultos, está nos restaurando. E a palavra é uma arma de restauração, é uma arma de santificação, é uma arma, Senhor, que vai nos colocando no lugar, vai nos colocando conforme a Tua imagem e a Tua semelhança, conforme o Teu caráter. É assim que a Tua palavra nos forja, Senhor. Muito obrigado, Espírito Santo, por tudo aquilo que o Senhor vai nos ensinar nessa manhã, no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Você pode continuar de pé. Não, você pode se sentar. Aleluias. Essa palavra, querido, eu quero falar um pouco nessa manhã sobre, que o Senhor venha nos trazer esse ensinamento nesse sentido da nossa mente. Aqui fala de Herodias, que a sua filha dançando agradou o rei, e ela não gostava de João Batista, porque João Batista era um profeta, um homem de Deus que denunciava o pecado dela, e ela quis a cabeça de João Batista no prato. O que nós vemos aqui em Herodias, que ela é um tipo de Jezabel. Não sei se você já ouviu falar de Jezabel do Velho Testamento, que era casado com o rei Acabe. E Jezabel fala de um espírito controlador. A mulher de Acabe, Jezabel, ela comandava todo o reino. Acabe era o rei, mas é ela que direcionava tudo. É ela que fazia as coisas que os demônios colocavam no coração dela para fazer. E ela acabou com a nação de Israel. Através dela, a nação de Israel foi sendo exterminada com idolatria. E Elias teve que vir lá no Monte Carmelo desafiar os 850 profetas que a serviam para lá destruir aqueles profetas. Mas Jezabel fala de um espírito controlador, um espírito que quer dominar, que quer pegar campo, que quer pegar terra, que quer pegar áreas da nossa vida e dominar. Então Herodias aqui é a Jezabel do Velho Testamento, aqui no Novo Testamento, aqui no caso falando da decapitação da cabeça de João. Aí no versículo 25, vamos lá comigo, onde diz assim, no mesmo instante, voltando apressadamente para junto do rei, quero que sem demora me des num prato a cabeça de João Batista. O que ela queria, querido?
qual membro ela queria de João Batista? Cabeça. Ela não quis o braço, ela não quis a perna, ela não quis nada, ela quis a cabeça. Por que que ela quis a cabeça? O que que isso vem dizer para nós, espiritualmente? O que que o diabo quer de você? A tua cabeça, a tua mente. O diabo não está interessado no teu coração, porque ele não pode habitar no teu coração. Ele não quer fazer nada no teu espírito, ele quer a tua mente. Você vai ver que Jesus já se interessa pelo coração. Estou à porta e bato, eu quero entrar no seu coração. É claro que Jesus também quer a mente, porque a nossa mente, nós temos que saber o nosso culto racional, temos que fazer um culto racional, temos que entender as coisas de Deus. Mas muito mais que a mente, Jesus quer também o coração, porque é aí que ele habita. Jesus habita no teu coração, querido. Mas o diabo, ele quer a mente. Porque é na nossa mente que nós decidimos o que vamos ou não vamos fazer. É na nossa razão, no nosso raciocínio. E quando ele consegue dominar a mente, ele controla toda a vida da pessoa. Quando a gente fala que uma pessoa está possessa, não é possessa só do corpo, querido. É possessa na mente. Porque se o diabo consegue dominar toda a mente, essa pessoa já está possuída pelo diabo. Ela já está possessa. Porque é através da mente que ele coordena toda a vida da pessoa. A pessoa se torna uma marionete. Se ele conseguir entrar na mente e dominar a mente, ele controla toda a vida da pessoa. Então o que o diabo quer? Ele quer a cabeça. Como Herodias queria a cabeça. Versículo 28 diz assim: e trazendo a cabeça num prato, a entregou à jovem, e essa por sua vez a sua mão. Aonde que ele entregou? No prato. O que você faz com prato, querido? Você usa prato para quê na sua casa? Para brincar? Para que a gente usa prato? Para comer. Então, o diabo quer a nossa cabeça num prato. Na realidade, o que significa? Ele quer comer. É como um cupim que vai entrando na madeira e ele vai apodrecendo, ele vai comendo tudo, ele vai tirando tudo que está dentro daquela mente. Na realidade, podemos usar a palavra corromper. Ele quer corromper a nossa mente. Você fala assim, o mundo hoje está corrompido. Por que o mundo está corrompido? Porque a cabeça dessas pessoas estão num prato e o diabo está comendo a mente de todo mundo. Todo mundo está com a mente corrompida. Aliás, quando a gente vê muitos atos, a gente até duvida que tem uma mente ali dentro, né? Humana, racional. Porque fazem coisas terríveis. É claro que é o demônio. É claro que é o inimigo que está fazendo isso. Ele quer manchar a imagem e semelhança de Deus que Deus colocou em cada um de nós. Amém? Versículo 27. Eu pulei o 27. E enviando logo o executor, mandou que lhe trouxesse a cabeça de João Batista. E ele foi decapitado no cárcere. Aonde que ele foi decapitado? No cárcere. O que isso significa? Para o diabo dominar uma mente, querido, primeiro ele precisa prender essa mente. Ele coloca coisas na vida da pessoa em que ela vai ficar presa. E quando ficar presa, lá naquele cárcere, lá naqueles cativeiros de alma, preso, ele pode decapitar e ter o controle total da mente dessa pessoa. Por isso que quando Jesus nos chamou, Ele nos chamou para ser livres. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Mas é libertar, querido, não é, a gente pensa só do Espírito, não é, é libertar a nossa mente, através da palavra do Senhor. Então o que nós precisamos fazer é começar a sair desses cárceres que nós estamos presos, a sair desses calabouços, desses lugares, querido, em que a gente não vai para lugar nenhum, a gente fica totalmente adormecido, totalmente morto, a gente não caminha para lugar nenhum nesses lugares.
E aí é um lugar perigoso, porque ele vai decapitar, ele vai ter controle total sobre a mente. E o melhor adestrador de mente que existe, que é uma coisa que o diabo usa hoje, é o mundo virtual. As crianças já se iniciam no ocultismo tão cedo, e as mamães e os papais não sabem. Não tem nada a ver. É bruxinha. É desenho, mas é de poder, é de bruxinha, é de não sei o que. Vai deixando. E você sabe o que o diabo vai fazendo? Aquela mente tão pequenininha, tão ingênua, vai sendo presa e cativa e sendo levado para o cárcere. E essa criança vai se transformando num adolescente com uma mente no cárcere. E cresce como um jovem, como um adulto, com a mente presa e decapitada e totalmente controlada pelo diabo. Aí se tornam jovens delinquentes, jovens que suicidam, jovens que estão já jovens à base de remédios antidepressivos, porque a mente foi cativa. Querido, Jesus veio para libertar a nossa mente do controle do diabo. Amém? Diz assim: a minha mente está livre de toda influência demoníaca. A minha mente é de Cristo. Aleluias. Você já ouviu falar quando Josué entrou em Jericó? A primeira cidade a ser conquistada foi Jericó. Eu pergunto para você, a primeira cidade que ele foi conquistar foi fácil? Foi a cidade mais difícil. Olha que interessante. Atravessaram o Rio Jordão e se deparam com a cidade que tinha muralhas altíssimas. Era uma muralha alta e larga. E as muralhas eram divididas em duas muralhas. Você pensa que era uma, mas era duas. Era uma muralha mais ou menos de 6 metros de largura, um pouco mais, mas eram duas. E ela era tão grande lá em cima que construíam-se casas também em cima das muralhas, como nós sabemos que Raabe tinha uma casa construída em cima dessas muralhas. E olha que fortaleza! Então Josué chega lá e se depara com uma situação de fortaleza. E o diabo tem, feito o que na vida das pessoas? Construído em volta das mentes das pessoas uma muralha de fortaleza, para que as pessoas não consigam enxergar a glória de Deus, não consigam ver a força do evangelho de transformação. Então ele cuida muito bem das mentes que ele domina, ele faz uma muralha ao redor. E é tão difícil às vezes libertar as pessoas delas mesmas, das mentes delas, da religiosidade dela, que são mentiras e sofismas. Tantas pessoas que cresceram entendendo e aprendendo que eu tenho que adorar uma peça de barro, uma peça de prata, uma peça de madeira, e cresceram com aquela cultura, porque o meu avô foi assim, meu tataravô foi assim, todo mundo faz isso, e aquilo é uma muralha ao redor da mente, para que essa pessoa fique cativa numa coisa que é mentira. Quem aqui já adorou alguma coisa de prata, barro, madeira? Quem já fez isso? Eu já fiz. Graças a Deus, Josué entrou na nossa vida e derrubou essa muralha de mentira, querido. Porque hoje nós adoramos o único Deus verdadeiro, soberano. Amém? Amém, querido? Está todo mundo comigo aí? Vamos lá. Olha o que Paulo escreve aqui em 2 Coríntios 10:4. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir o quê? Fortalezas. Então, Jesus veio trazer as armas para nós destruir essas fortalezas de Jericó que estão ao redor da nossa mente, anulando nós sofismas. O que é sofisma? É uma mentira com cara de verdade. É um morto maquiado, onde as pessoas falam com uma certa fluência e falam com uma certa convicção uma coisa que é mentira, tanto fora da igreja cristã como dentro dela também. Então Jesus nos deu o poder de
destruir essas muralhas, esses sofismas, e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. Por que fala de conhecimento? É na minha mente que eu conheço, eu preciso entender aqui. Então a gente se levanta e derruba essa muralha que vem contra o conhecimento de Deus, que vem contra o Cristo Salvador. Porque hoje as pessoas não conseguem ter um culto cristocêntrico, uma palavra cristocêntrica, uma vida levando, uma vida cristocêntrica, está tudo fora. Enquanto esses conhecimentos vêm falando que Jesus não é bem assim, que não é, nós podemos adorar outras coisas, que nós podemos também fazer. Não, é Jesus. É mediante Ele, é através dEle, é por Ele que nós temos tudo, querido. Amém? Todo conhecimento contrário a Cristo, nós vamos se levantar e essas muralhas não vão cercar a nossa mente. E levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Se eu levar cativo todo o meu pensamento à obediência de Cristo e da sua palavra, essas muralhas não se erguerão ao redor da minha mente. E estando prontos para punir toda desobediência, uma vez completa a vossa submissão. Então, querido, vamos destruir as fortalezas que estão ao redor da nossa mente. Pessoas que têm dificuldade de se relacionar com o irmão. Pessoas que têm dificuldade de perdão. Pessoas que têm tantas coisas que da nossa mente é um universo. A nossa mente é um universo. Você sabe o tamanho do universo? É isso que é aqui dentro da nossa mente. E tem pessoas que têm tantas coisas aí que precisam ser mudadas. Tantas muralhas para cair. E nós precisamos fazer isso, querido. Jesus já nos deu autoridade. O que Ele tinha que fazer, Ele já fez. Agora é a nossa parte de tomar a nossa postura. Amém? Neemias volta lá para Jerusalém, quando Jerusalém foi assolada. E depois, lá no final, ele estava cativo em outra nação. E ele volta para Jerusalém para olhar a situação de Jerusalém. Jerusalém é a cidade de paz, Jerusalém é a cidade do Altíssimo, Jerusalém é a cidade onde Deus habita. É assim que Jerusalém é visto na Bíblia. Só que quando Neemias chega lá, ele vai sair à noite, ele monta num jumento lá, ele sai meia tardezinha à noite para espiar o que estava acontecendo, o que aconteceu com Jerusalém. E quando ele começa a andar, ele vê portas queimadas, as muralhas estavam todas com brechas. E quantas pessoas que são Jerusalém do Senhor, era para ser a habitação do Senhor, a casa do Senhor, o templo do Senhor, lugar de prazer, mas estão com as portas queimadas, estão com as muralhas todas abertas. Fala do que isso aí? De uma mente passiva, de uma mente corrompida, de uma mente fraca. Porque no Velho Testamento uma cidade com muralhas era uma cidade forte, era uma cidade que as pessoas respeitavam e diziam, aí é difícil entrar. Só que quando a muralha já está corrompida com as suas brechas e as portas principais estão todas queimadas, fica fácil entrar num lugar desse. Fica fácil entrar num lugar desse. Então isso aqui fala de pessoas que estão com a mente passiva, e o diabo gosta de pessoas com mente passiva, que não questiona, que não busca, que não paga preço para aprender, que não paga preço para querer entender mais o reino de Deus, mais quem é Jesus. Porque nós temos que, duas coisas principais na nossa vida que nós temos que fazer: saber quem é Jesus em mim e saber quem eu sou em Cristo Jesus. Mas para isso eu preciso ativar minha mente e fazer com que ela busque isso. Porque a nossa mente é como um filtro, querido. Se você não entender aqui, não cai no coração. Por isso que os discípulos, quando Jesus contava uma parábola um pouco difícil, não caiu no coração deles. E quando o mestre saía, estava só com eles, eles falavam, Senhor, nos explica o que significa essa parábola. O que significa essa parábola? Porque precisa entender, querido, senão não cai no coração e a semente não frutifica. Aí você pergunta para a pessoa na segunda-feira, como é que foi o culto ontem? O culto foi uma benção, o que o pastor pregou? Ai, cara, sabe o que eu não sei? Mas a música estava legal. Então, nós precisamos entender.
Você está olhando para mim aqui, eu quero entender que você está entendendo o que Deus está querendo falar. Porque você é um ser racional. Por isso que você é a imagem e semelhança do Senhor. Amém? Você fala para um cachorro, ele não entende nada que você está falando. Ele só entende o tom da voz, aquela coisa, a entonação. Mas ele não entende nada. Por isso que Jesus diz assim, olha, quem tem ouvidos, ouça. É para ouvir, não é para escutar. Porque escutar, querido, você pode estar escutando uma música, mas não está prestando atenção nela. Você pode escutar um pastor estar pregando, mas não está prestando atenção. Então você só está escutando, só barulho. Agora ouvir é quando você discerne as palavras que estão sendo faladas. E o diabo tem corrompido a mente das pessoas. Você sabe com o quê? Com a arma mais poderosa que ele tem, que é o quê? A mentira. Como que ele pegou Eva? Com a mentira. E ele corrompe as mentes com a mentira. Como eu disse agora, sofisma, uma mentira que vem com forma de verdade. E a gente vê cada hora surgindo aí uma teologia estranha, parecendo verdade, mas não é. A palavra de Deus diz em 2 Coríntios 11:3, mas receio que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, olha lá, engano, assim também seja corrompida a vossa mente, e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Assim ele corrompa você também. Paulo está escrevendo para quem aqui, queridos? É para crentes de Coríntios. Estou ranceando que o evangelho que eu levei aí, as coisas que aconteceram aí, agora o diabo vai entrar aí, como ele fez com a Eva, vão fazer com vocês. Vão começar a colocar mentira para corromper as vossas mentes. Então você vê que Paulo testifica o que aconteceu lá com Neemias em Jerusalém. O diabo entrar, estourar as fortalezas de santidade de palavra que você tem na tua mente, abrir brechas, queimar as portas, porque ele entra e ele sai, ele direciona, ele mostra, ele envia você para caminhos que não são do Senhor. Por isso que nós vemos hoje esse mundo gospel tão deplorável. É capoeira gospel dentro da igreja, desfile gospel dentro da igreja, balada gospel dentro da igreja. Não falta muito para motel gospel, trocas de casais gospel, e as pessoas vão aceitando isso como verdade dentro da igreja. Agora você pergunta, mas como? Através da astúcia e do engano do diabo, corrompendo as mentes, para que elas sejam passivas e vão aceitando as coisas com naturalidade. Você vai percebendo, não é verdade, que cada tempo que passa, as pessoas vão aceitando com naturalidade aquilo que décadas atrás era horrível e inaceitável, agora estão aceitando. Antigamente você via homossexuais adultos, agora a gente já vê crianças travestidas e os pais acham lindo. Então as coisas vão se aceitando com naturalidade, mentes corrompidas. Isso nós não aceitamos no meio do povo de Deus, amém? A nossa mente é santa, a nossa mente é santificada, a nossa mente tem a muralha da fé no Evangelho e na palavra do Senhor, e nós não seremos abalados em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, querido. Moisés foi o libertador do povo de Deus que estava no Egito. Então Moisés é um tipo de Cristo, que nos libertou também da escravidão, do pecado, passamos pelo mar vermelho do seu sangue e fomos libertos. Mas Josué, ele tipifica o Espírito Santo, porque o Josué, ele ia entrar na terra para conquistar as áreas de Canaã, e expulsar todo inimigo que estava ali. Então Josué, o Espírito Santo, e Canaã é a nossa mente. Então o que nós temos que permitir é que o Espírito Santo vai colocando os seus pés em áreas da nossa mente e da nossa alma, e deixe ele expulsar o inimigo e tomar posse, querido. Mas quem deixa sou eu. Eu tenho que permitir ele tocar em feridas. Uma coisa que o crente não pode ficar fazendo é ficar lambendo feridas.
Esse espírito de cão, né? A gente tem uma ferida e fica lambendo ela, mas a gente não pede cura, a gente não pede socorro para o Espírito Santo. Passa o teu óleo aqui e cura esse trauma, cura essa ferida, cura essa falta de perdão e sei lá o que pode ser essas feridas. Então nós não podemos ficar lambendo ferida, querido. Nós temos que pedir para Josué, o Espírito Santo, e deixando ele pisar, deixando ele tomar posse. Josué 1,3 fala: todo lugar em que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado como eu prometi a Moisés. Deixa o Espírito Santo colocar as plantas dos pés em áreas da tua vida que estão com problemas. Áreas da mente que estão em confusão, em conflito, em curto-circuito, né? Aquele negócio está saindo faísca, não funciona bem e a gente não deixa o Espírito Santo entrar ali. A nossa casa, a nossa mente é como uma casa com muitos quartos, com muitos cômodos, e nós temos a chave de todos eles, e se a gente não entregar a chave de cada cômodo para o Espírito Santo, ele não vai abrir, querido. Ele é um cavaleiro, ele é um ser respeitoso. E se você disser: Espírito Santo, está aqui a chave desse trauma, entra aí, coloca a planta dos teus pés e me sara nessa área, e ele vai abrir, ele vai entrar e vai te libertar desse cativeiro, dessa coisa que está aí te segurando, desse mal que está guardado nesse quarto. Ele vai expulsar os fantasmas desse quarto, que estão assombrando a tua vida e estão te assustando em algumas áreas da tua vida. Amém? Então Josué tipifica esse Espírito Santo, querido, que vai usar a palavra do Senhor para conquistar as áreas da sua vida. Talvez é medo, talvez é trauma. Vai saber tantas coisas. O homem é um ser que ele cresce de uma maneira traumática. Ele vai sendo traumatizado na infância, pela educação às vezes, por coisas que acontecem. Ele é traumatizado na adolescência, ele é traumatizado na juventude, com quantas coisas que vão acontecendo. Quando ele chega adulto, ele está todo traumatizado. Quantas áreas da vida dele, todas cheias de traumas. E aí entra em ação o Espírito Santo, para sarar a gente desses traumas. Às vezes trauma de igreja, por incrível que pareça, né? Tem gente que tem trauma de igreja. Você não quer ir comigo no culto ali na Chama Viva? O que, igreja? Mas nem pensar. Nunca mais eu piso numa igreja. O que o diabo fez? Ele pôs cativo essa área, e a mente dele não aceita mais ir para uma igreja. É só misericórdia, intercessão e o Espírito Santo para entrar e libertar essa pessoa desse cativeiro. Então nós somos os seres que crescem nesse sistema do mundo, queridos, entendendo, né? Aprendendo a decidir como o mundo decide. Tem que ser mudado tudo, tem que ser mudado tudo. O que ativa, querida, a nossa mente para que possamos ter a mente de Cristo é o quê? O que ativa? O Evangelho de Deus, que é o poder de Deus, a palavra de Deus. Oração é muito bom, mas só oração sem a palavra não funciona. E só a palavra sem também a parte da oração não vai funcionar. Tem que ter os dois. Mas sem palavra, o Espírito Santo não tem arma. Porque a palavra é o que do Espírito? A espada do Espírito. Não é sua espada. Diz que a espada é do Espírito. Ele que vai usar na sua vida. Amém? Então o que ativa a nossa mente para que ela não seja mais passiva? Para que ela não seja uma mente mais, sabe, aquela coisa assim, parece um zumbi que vai sendo controlado e fazendo coisas que nem sabe por que está fazendo. Não, você vai começar a entender as coisas e fazer as coisas conforme a palavra está falando, entendendo a palavra de Deus, entendendo o plano de Deus para a sua vida. Amém? 1 Coríntios 2,10 vai dizer assim, ó: mas Deus nos revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio Espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece senão o Espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos, olha lá, está falando da mente, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente.
Disso também falamos, não em palavras ensinadas por sabedoria humana, mas olha lá, vem o ensinamento, mas ensinadas, reveladas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com coisas espirituais. E aí, para fechar, no versículo 16, diz assim: pois quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir? Aí Paulo fecha dizendo: nós, porém, temos a mente de Cristo. Diz assim: eu tenho a mente de Cristo. Diz para quem está do teu lado: você tem a mente de Cristo. Você sabe o que é ter a mente de Cristo? É o que nós acabamos de ler, é ter o Espírito dentro de você, que vai te ensinar as coisas de Deus e as profundezas de Deus e revelar a palavra para você. Quantas pessoas não pegam a Bíblia para ler? E tem até costume de ler, querido. Tem gente que nem na igreja vem, às vezes é costume. Eu sempre dou uma lida na Bíblia. Lê e não entende nada e não é revelado nada. Por quê? O Espírito de Deus não foi chamado ali para sentar do lado e ensiná-lo a palavra e revelar a palavra. Mas quando você tem o Espírito Santo, Ele ativa a sua mente através da palavra. Ele te ensina a palavra, Ele faz a palavra ficar viva aqui, para que caia aqui. E aqui é que vai produzir os frutos para o reino de Deus. Então nós precisamos ser igreja santa, igreja inteligente, igreja sarada na mente. Não uma igreja que isso nem existiria, mas como fosse uma igreja com o espírito sarado e a mente doente. Não tem como, querido. Tudo tem que ser sarado. Tudo tem que ser transformado. O Senhor não vai deixar nenhum pelo nosso sem ser transformado. Tudo, espírito, mente e corpo, tudo isso vai subir para o céu perfeitamente como Deus quer, porque Deus é perfeito. Amém? Ele não vai deixar nada corrompido subir, querido. Mas começa aqui o processo. Começa aqui o processo. O nosso espírito, ele é salvo imediatamente. Mas a nossa alma, é imediatamente? A nossa mente, as nossas emoções, as nossas vontades, é imediatamente? Não é. Então, muitas pessoas falam, é claro que é força de expressão, falar, eu já sou convertido. Não, nós não somos convertidos, nós estamos em processo de conversão. É convertido no sentido que eu estava indo para o caminho das trevas, agora eu estou indo para o mundo, de Deus. Eu estava indo para as trevas, me converti, virei para o trono do Senhor Jesus. Só que eu não cheguei lá, eu estou em processo de conversão, eu estou andando até chegar a Ele, até chegar à perfeição moral, à perfeição do caráter. Então conversão é um processo. Mas aonde se dá a conversão? Porque se o Espírito, numa confissão de fé verdadeira, foi transformado e regenerado de uma vez, então lá não precisa mais processo nenhum. Onde é o processo agora? O problema é nosso, é na nossa alma e na nossa mente, que precisa se convertendo e sendo salvo dia após dia. Salva de mentiras, salva de tantas coisas que tem por aí. Então o Espírito Santo vai usando essa palavra para fazer isso na nossa vida. Deus criou a mente de Adão e Eva perfeitos. Qual foi a arma que o diabo usou para ferir a mente de Adão? Qual foi? A mentira. Aí Jesus vem, qual é a arma que Jesus traz para desfazer a arma da mentira que estava na nossa mente? A verdade. Prestou atenção? Eu vou repetir de novo. O diabo usou a mentira para corromper a mente de Adão. Então o homem sem Cristo, ele está com a mentira, achando que está com a verdade. Eu acredito que o mundo existiu sozinho, foi uma explosão. Eu acredito que nós viemos do macaco. E sei lá, tem pessoas que creem em tantas besteiras. Então o diabo põe a mentira. Aí Jesus vem com o quê? Com a verdade, porque Ele é a verdade. A verdade para destruir a mentira que está na nossa mente, para que a nossa mente seja ativada e pelo Espírito Santo nós sejamos ensinados e livres. Amém? Livres pela palavra. Nosso caráter vai sendo transformado. O caráter no grego, como eu disse outro dia, dá o sentido de carimbo. Você carimba uma coisa e sai a impressão exata que estava no carimbo. Então é assim que o Senhor quer fazer com o nosso caráter. Mas tem que começar pela mente. Amém? Tiago 1,21 vai dizer assim, olha que legal. Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra. O que é a palavra que fala aqui? O Evangelho, que é poder de Deus.
Acolha com mansidão, porque tem gente que você fala, querido, ele já quer vir para cima, ele já se arrepia, você está falando a palavra, não quero saber. Acolhei com mansidão o evangelho, acolhei com mansidão a palavra que vai te curar, a arma que o Espírito Santo vai usar, né? Em vós implantada. O que é implante, querido? Eu fiz o implante de cabelo, eu fiz o implantar, é dar o sentido de enxertar. Então eu acolhei com mansidão o evangelho em vós enxertado. E aonde que ele enxerta? Na mente primeiro. E esse evangelho enxertado nesse tronco azedo, eu que trabalhei muito com meu pai formando mudo de laranja, então a gente plantava o limão cravo, que era um limão azedo. Então ele chamava de cavalo aquilo ali, né? O limão cravo. Ele crescia, quando estava mais ou menos dessa altura assim, a gente antes enxertava a borbulha da laranja, por exemplo, Pera-Rio, a laranja Bahia. Então pegava de um pomar lá uma borbulha onde sai o brotinho lá, cortava ele da laranja Bahia, enrolava com plástico, ficava uns 30 dias, a gente cortava o plástico. Só que quando a gente cortava o plástico, a gente também cortava esse pé de limão cravo, quase que inteiro, ele ficava uma casquinha, a gente dobrava ele. Então eu dobrava ele dessa altura, assim, então ele ficava caído. Para quê? Que toda a força agora fosse para a borbulha, porque ela vai brotar. E quando a borbulha brotava e começava a crescer, e estava num tamanho mais ou menos assim, a gente ia com uma tesoura e fazia o que com o limão cravo que estava lá, aquele pedação, cortava aquele galho e jogava fora. Agora o que vai prevalecer é a borbulha dessa qualidade dessa laranja. Então o evangelho foi enxertado em nós. Para quê? Para que esse limão cravo, para que esse pé de limão cravo, ele vai perder a sua aparência, a sua essência, e vai chegar ao ponto que a gente vai se entregar tanto ao Senhor, que Ele vai ter a liberdade de cortar quem nós somos, para que cresça quem Ele é. Glória a Deus, para que cresça quem Ele é, mas através da palavra, que vai santificar a nossa mente. Acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, o qual é poderosa para salvar o quê? A vossa alma. A alma no grego aqui é psique, de onde vem o psíquico, o pensamento, a alma, as emoções. Então ela vai ser poderosa para salvar essa mente nossa corrompida. Mas isso só a palavra pode fazer. O Espírito Santo vai usar essa palavra, querido. Nós não estamos ainda prontos, viu? Nós ainda não estamos prontos. Pastor, mas quanto tempo que eu sou convertido? Não importa, nós ainda não estamos prontos. A nossa mente ainda tem muita coisa para arrumar. Por isso que eu disse que a nossa mente é o universo. Não é uma casinha de um cômodo só, querido, que entrou lá, ajeitou, está tudo certo. É uma casa muito grande, tem muitas áreas, tem muitos traumas, tem muitas pessoas presas em áreas. Você, às vezes, isso transfere até no semblante. Você olha na cara de uma pessoa, você sabe que ela está presa, não precisa falar nada. O jeito da pessoa andar mostra que ela está presa. A alma já está falando, eu estou caída, eu só olho para o pó, só olho para a terra. O jeito da pessoa expressa que a alma dela tem cativeiros, que está presa em algumas áreas, precisa ser liberta, e o Espírito Santo quer libertar. O Espírito Santo quer tocar em todas as áreas, todos os quartos, Ele quer entrar, querido. Ele quer entrar em todos os cômodos. Marcos 4:20. Os que foram semeados em boa terra são aqueles que ouvem a palavra e a recebem. Ouvem, tem que passar pelo filtro. Ouvem a palavra, entendeu? Cai no coração. Então são aqueles que ouvem e a recebem. Recebe no coração, agora cai, né? Entendeu? Recebe, e aí frutificam, 30, 60 ou 100 por um. Porque a mesma palavra pregada hoje aqui, pode ser que por irmão vai frutificar 30, para o outro 60, e tem gente que vai sair daqui nessa manhã com 100, com essa palavra. Então a palavra lançada, mas que ela vai frutificar, ela vai. Se você entendeu, está recebendo, está ouvindo, ela vai frutificar. Amém? Porque essa semente foi lançada, ela foi implantada em você, querida, ela precisa produzir alguma coisa aí. Colossenses 3,16 diz assim, habite, e o escritor aqui, Paulo, ele faz questão de falar ricamente. Olha, tem que ter muita palavra, tem que estar vazando palavra para dentro de você, querido, tem que estar vazando palavra na tua mente. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Ouça, leia livros, ouça pregações, deixa saturar a sua mente, porque ela precisa ser formatada, ela precisa ser zerada e começar a colocar no lugar onde se arrancou uma coisa, põe outra, querido. Onde se arrancou a mentira, a verdade, onde foi tudo sendo formatado, Deus vem colocando a verdade no lugar, Ele vem trocando.
para que você possa pensar como Cristo, reagir como Cristo. Sem palavra a gente não tem, querido, direção para nada. O que eu faço agora aqui? Eu não conheço a palavra. É claro que o Espírito Santo, pela misericórdia, muitas vezes pode revelar, nos direcionar, mas a gente vai deixar as coisas muito mais fáceis se nós tivermos palavra saturada dentro de nós. É saturada, viu, querido? Satura de palavra. Palavra não faz mal. Comer demais faz. Beber demais faz. Dormir demais faz. Trabalhar demais faz. Mas uma coisa que não faz mal é ler a palavra. Ela nunca vai ser demais. Você pode ter certeza do que eu estou falando. Pode ter certeza do que eu estou falando. Lá na MCM, uma vez, eu estava falando com uma secretária lá, as missões lá de Trindade, e ela disse: meu filho lê 15 capítulos por dia, pastor. Ela disse: todos os dias. Um menino. Tinha 16, 17 anos. E ela falou: eu acho que Deus vai usar muito poderosamente esse rapaz. 15 capítulos por dia. Não sei quanto você pode ler, mas uma coisa eu tenho certeza: ela nunca te fará mal. Ela nunca te fará mal. Você vai perceber que a sua mente vai começando a pensar conforme a mente de Cristo. E aí, querido, não tem para ninguém. O diabo não vai alcançar vantagem sobre você. Se é uma coisa que o diabo quer, é que você continue sendo burrinho, que eu continue sendo burrinho, que nós não aprendamos nada. Porque fica muito fácil ele falar: foi Deus que falou. Por isso que tem muita gente falando no microfone hoje: Deus me falou. E aí você vem aquela besteira, vomitando aquela besteira, você fala: nossa, mas Deus falou isso? Como uma vez saiu no Fantástico, não sei se vocês lembram de uma entrevista de um pastor, que ele dormiu com a mulher do seu amigo, e o amigo aceitou, e a esposa do outro também aceitou, e a dele também, porque ele leu na palavra. Ele diz: eu abri a palavra e Deus me revelou. Aquela palavra de Oséias, né? Pega a mulher do teu amigo, e a tua mulher do teu amigo adúltera. Então pega a mulher do teu amigo adúltera. E ele interpretou assim, isso até é coisa de português, né? Pega a mulher do teu amigo e adultera. Não tem acento. A mulher do teu amigo adúltera e não adultera. Mas tem gente hoje, eu escutei ontem um vídeo, não sei onde o cara arrancou isso. Ele estava falando assim, alto e bom som: porque Eva, quando comeu do fruto, o diabo, que tinha uns 3 metros de altura, eu não sei onde fala a altura do diabo na Bíblia, ele diz que tinha. E Eva batia aqui nele, Aí você sabe o que o diabo fez? Ele estuprou Eva. E Eva ficou grávida, por isso começou a nascer gigantes na terra. Eu falei: gente, da onde esse cara arrancou isso? Ele deve ter fumado a maconha estragada e sentou para meditar o que Deus ia falar. Gente, nós precisamos da palavra. Nós precisamos da palavra. Vamos saturar o nosso coração de palavra. Vamos saturar a mente da palavra. O diabo quer dominar pessoas que são fáceis assim, sem palavra nenhuma. Aquelas pessoas, quando você vai perguntar a besteira que ela está falando: não sei, Deus me falou. A desculpa sempre é essa. Mas você fala assim: não, mas a palavra está falando ao contrário. Não, mas Deus me falou. Quer dizer, Deus está contrariando aquilo que ele falou. Deus é um ser que não sabe nem o que fala, porque uma hora ele fala uma coisa, outra hora ele fala outra. Deus me falou. Você nunca vai ver um profeta falar que não foi Deus que falou. Sempre Deus falou. Você vê as besteiras que faz: não, Deus me falou para fazer. Então, querido, precisa de palavra. O diabo quer controlar a vida das pessoas. Ele quer moldar o caráter das pessoas conforme o caráter dele. Ele quer pegar o temperamento das pessoas e fazer um temperamento totalmente desequilibrado. Ele quer deformar a personalidade das pessoas. Ele quer programar o destino das pessoas, que seja um destino para o inferno. E não só os das pessoas, mas das gerações que vierem. Ele quer controlar tudo, mas ele começa pela mente de uma pessoa. Hitler começou por uma mente. Contaminou uma nação toda com essa coisa da raça ariana, raça perfeita. Perseguiram, mataram milhões de judeus e cristãos. Começou numa mente, mas influenciou uma nação. E alcançou outros povos, matando os judeus. Olha, numa mente. Uma mente, querido, pode estragar o destino do mundo. Mas uma mente chamada Abraão obedeceu a Deus pela fé, ele entendeu. Ele entendeu, obedeceu de coração e foi.
E hoje nós aqui, 2016 depois de Cristo, muito depois de Abraão, estamos sendo alcançados porque alguém lá atrás se entregou ao Senhor. Então, a sua mente renovada e transformada e restaurada na palavra pelo Espírito Santo pode, querido, abençoar as suas próximas gerações que virão. Gerações de santos, homens de Deus, que vão influenciar muitas pessoas e salvar muitas pessoas. Amém? Então nós temos que domar, querido, adestrar a nossa mente na palavra. Senão Herodias vai querer a nossa cabeça num prato. Adestra. Você sabe o que é adestrar mesmo? Adestrar. Você já viu adestrar cachorro? Adestrar. Ele não entende ainda o que é, por exemplo, para. Que tem um comando para o cachorro. Então você está andando com ele, para. A primeira vez não vai parar, você vai falar para, ele vai continuar andando. O que você faz na hora que você fala para? Tchum, você dá um tranco na corrente. Aí você faz a segunda, para, dá um tranco. Na terceira você só fala para, ele já parou. Ele já entendeu, opa. Eu sei que para é para parar. Agora eu sei o que é. Eu sei o que é. É assim que nós temos que adestrar a nossa mente. Temos que adestrar a nossa mente na palavra. Até o ponto que muitas coisas você não vai ter mais problema para fazer aquilo ou deixar de fazer aquilo. Sua mente já entendeu e já caiu no coração, já frutificou aquela obra de justiça e você vive uma vida santa sem problema nenhum. Quer viver uma vida santa sem muita dificuldade, querido? Bíblia em você. O pastor Cote falou assim, que antes que haja um grande reavivamento no Brasil, precisa haver um grande reabiblamento. Sem reabiblamento não vai haver. Só de pular e fazer barulho e achar que isso é avivamento. Que ele precisa entender, ser santo, se arrepender, ver o que a palavra fala, respeito de arrependimento, de santidade, de mudar. É a palavra. E aí fica fácil o avivamento vir. Agora, vamos orar pelo avivamento. Vai lá, glória a Deus. Isso não é avivamento. Isso é um mover, pode ser um mover na hora que você está pulando, está feliz. Pode até ser que seja do Espírito, o Espírito está te tomando, amém. Mas querido, sem reabiblamento não vem reavivamento, viu? Amém? Aí você pergunta para mim, por que uma mente de uma criança tão ingênua, e pequenininha e bonitinha, tchuki-tchuki, que a mãe cuidou, ela fala, nossa, que coisinha linda, tal, e depois ela se torna... Depois de grande, um grande delinquente, um grande marginal. Por quê? Por causa disso, querida, nossa mente é uma esponja, ela vai sugando tudo que está em volta. Cresce num ambiente, porque o ambiente influencia muito, viu? Cresce num ambiente de pessoas deturpadas, pessoas corrompidas, pessoas no crime, pessoas na droga. A criança que é um tchuki-tchuki vai absorvendo aquilo, vai crescendo e quando cresce fica pior do que seus pais. Você que vem sempre, está sempre na casa de Deus, está sempre do culto, está sempre junto com os irmãos, é uma boa maneira de nós fazermos com que a nossa mente seja encharcada pela palavra e sejamos transformados. Para encerrar, querido, a primeira parte. Filipenses 4:8, eu já li várias vezes essa palavra, mas ela tem que martelar no nosso coração. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, entrou mentira, sai fora. Você sabe que é mentira, sai fora. Seja para que for. Ah, mas é uma mentirinha, não vai dar. Sai fora. Estou vendendo esse aparelho para você. Você vai pegar todos os canais. Mas não precisa pagar mensalidade. Não, você paga 400 para mim, está tudo certo. Mas você sabe que é mentira, você sabe que aquilo é um golpe. A pessoa está roubando um sinal, entra lá com um código, tem as senhas lá, rouba o sinal. Ah, mas o sinal está aí, querido, está roubando o sinal. Você tem que ir para uma empresa e pagar uma mensalidade, não pode, para. E sabe que é mentira e fica lá, a mente fica querendo se enganar a si mesmo, não se engana. A nossa consciência é o nosso réu, que está lá nos acusando. Então, tudo que é verdadeiro, entrou mentira, você falou, opa, é mentira? Estou fora, cara. Ah, mas não tem nada a ver, estou fora. Tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo isso tem que ocupar a sua mente, viu? É respeitável isso? Entra na minha mente. Não é respeitável? Está fora. Senão vai ser o cupim corroendo a sua mente. Tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável,
tudo que é de boa fama. Não tem boa fama, também sai fora. Isso entra aí até os palavreados, que a nossa mente costuma usar aquilo que todo mundo usa, mas nossa mente tem que filtrar. Esse palavreado não é de Deus. Estou fora, não falo. Se alguma virtude há, e se algum louvor existe, seja isto que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendeste, recebeste, ouviste, está tudo na mente, ouviu. E viste em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. E o Deus da paz será convosco. Só que para o Deus da paz ser convosco, antes tudo que é puro, santo, amável, respeitável, se há alguma fama, verdadeiro, justo, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Eu não sinto o Deus da paz comigo, só pensa besteira, só decide besteira, mentira o tempo todo. O Deus da paz não vai habitar. Amém? Então, querido, é muito gostoso falar de Jesus, é muito gostoso falar do nosso espírito e tal, mas a nossa mente é importante também, viu? Nessa manhã, o Espírito Santo nos levou a martelar na mente. A nossa cabeça não vai vir no prato, na mão de Jezabel, na mão de Herodias. A nossa mente é de Cristo, porque não é só o meu espírito, a minha mente também é do Senhor. E ela vai pensar e raciocinar e decidir como Jesus faria. Isso é verdadeiramente eu dizer: Cristo vive em mim. Quer falar? Papagaio também fala. A gente fala Cristo vive em mim, amém. Tem que falar. Mas de verdade, a hora que você vai decidir, é Cristo que decide ou é você? Não, mas aí é eu então, não é Cristo que vive. Você fala, mas como que Cristo vai decidir? Enchendo-se de palavra, tendo intimidade com o Espírito Santo. E aí Ele vai chamar para você aquela palavra que você leu, Ele vai colocar na tua mente, Ele vai lembrar de você, e você vai decidir como Ele decidiria. Glória a Deus. Vamos nos colocar em pé, queridos.